Se for pro inferno, você vai ser obrigado a comer merda pro resto da vida. Aí, com o inferno do alemão, né, você produz a lata de merda, ele chega no horário, a merda chega pronto, você entrega. No italiano, os caras até reclamam tal, e tempera a merda. E no brasileiro não acontece nada, por quê? Porque a lata não tem e a merda não chega. Então, esse é o inferno brasileiro. Você vai lá pro Pará, fala, não, eu vou pegar um avião que eu vou sair de Belém e eu vou pra Santarém. Não, não vai ter o avião. Bem-vindo a Santa Cruz também. Bom dia, é uma honra estar aqui. Ouvi falar muito bem de você, então será uma grande entrevista, tenho certeza. Muito obrigado. Para quem não lhe conhece, quem é Renan? Renan Santos é um rapaz de 42 anos que fundou o próprio partido político por não aceitar nenhum dos demais. E isso no Brasil é uma tarefa hercúlea, comparável, abrir, sei lá, uma startup que inventa, vamos dizer, uma nova tecnologia, porque no Brasil é quase impossível. O presidente da República anterior, o Bolsonaro, tentou e não conseguiu um terço do que nós fizemos. Que liderou as manifestações contra Dilma Rousseff em 14, 15, 16 e derrubou um governo inteiro, surgido do mais absoluto nada. Uma pessoa que fez faculdade de Direito no Largo São Francisco, na USP, em São Paulo, e largou a faculdade porque arrumou briga com os professores, que odiavam o professor grevista. É uma pessoa que veio de uma família de classe média no bairro da Moca, em São Paulo, bairro italiano, de imigrante, e que aprendeu com o pai a gostar muito de história, com a mãe a estudar bastante. Esse cara é o Renan. E esse cara hoje, presidente do seu próprio partido, está concorrendo à presidência da República, tendo como objetivo fazer o seu país ser uma das 5 maiores nações do mundo. E para isso ele entende que ele vai precisar fazer coisas que nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai achar bonito, mas que são necessárias para despertar o potencial que nós temos, que é um potencial que infelizmente não é utilizado. A gente estava conversando rapidamente fora do ar sobre, digamos assim, sobre o Brasil, porque é um país de dimensões continentais que se enfrenta a muitas realidades, das mais variadas possíveis. E o senhor está fazendo já, mais do que nunca agora, nesse período pré-eleitoral, uma série de visitas país afora. Do que o senhor está vendo, é possível mudar o país? É possível mudar o país, mas toda mudança parte de um diagnóstico, e o diagnóstico tem que ser muito verdadeiro, e por ser verdadeiro, o meu diagnóstico ele é cruel. Existem regiões no Brasil que são meras colônias. Eu trato Pará como uma colônia da família Barbalho. O Amapá é uma outra colônia, que foi uma colônia que estava na mão do Sarney. Nós temos muitas regiões que são colônias. Elas vivem, e como colônias, elas vivem num regime de exploração, parte de uma elite local, e essa elite submete a metrópole, que a metrópole é Brasília. Aquelas pessoas que vivem ali não são cidadãos, elas são súditos e algumas vezes algo muito similar a um servo, a um escravo. Tá? Então a população que eu vi na ilha de Marajó não tem cidadania. As pessoas elas vivem de migalhas que são jogadas para elas ali. E nesse regime, o que o poder estabelecido que é delas é um voto que eles compram no período eleitoral para eles manterem o jogo junto à metrópole lá em Brasília, lá na capital. Então, é muito diferente do que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul. Vocês têm problemas econômicos profundos, vocês têm problemas de infraestrutura profundos, vocês têm problemas de corrupção aqui. Mas vocês são um Estado de verdade. Vocês são cidadãos. Aliás, vocês exercem a cidadania com tanta intensidade que vocês fazem besteira com ela. Vocês vivem brigando entre si. É uma característica do gaúcho, né? Vocês vamos dizer, demandam participação política a todo custo, a ponto de às vezes se inviabilizarem. Às vezes a gente não precisa ser tão politizado assim para que as coisas andem. E como conciliar dois países assim? O modelo de conciliação hoje é o Brasil que trabalha e produz, especialmente da região centro-sul, ele paga a conta dos líderes que administram as colônias do norte e nordeste. E isto não pode funcionar mais, porque ninguém está aguentando. Então, nós precisamos conciliar o desenvolvimento econômico das regiões que estão mais pobres, sem ficar punindo as regiões hoje que estão produzindo bastante, estão produzindo mais. E tirar o peso do Estado do lombo, na prática, dessa população que trabalha e produz muito. Eu falo, por exemplo, eu não preciso aqui, sei lá, fazer média com vocês gaúchos. Eu posso falar do meu estado, São Paulo, que é o mais roubado de todos. Meu município é roubado pelo governo federal. E não sobra dinheiro em São Paulo, para dar um exemplo de lá, para resolver os problemas de infraestrutura e favela. Então, como conciliar isso? Pois bem, só aumentando a atividade produtiva nas regiões hoje mais pobres do Brasil. Então, eu vou conseguir salvar o Rio Grande do Sul, como presidente da República, com quanto eu resolvo o Maranhão, com quanto eu resolva o Ceará, com quanto eu resolva o Pará. E é detrimental. O Rio Grande do Sul manda mais de 50 bilhões no Pacto Federativo e recebe de volta 13. O Maranhão manda 6 e recebe 21. É mais ou menos isso, grosso modo. Isso está errado. Isso não é certo. Então, como nós vamos corrigir? Pois bem, um líder político tem que apontar o problema e trazer as soluções, e o que eu aviso para todo mundo do Centro-Sul é: fica tranquilo que eu deixo vocês trabalharem, eu vou conseguir reduzir carga tributária, reduzir juros para que a economia ande, e enquanto isso eu vou resolver os problemas lá de cima, lá do Nordeste. Mas a gente tem que estar muito presente, porque o que eu vi na região Norte e Nordeste é de chorar. É de chorar e está piorando. Eu podia aproveitar e perguntar o que a sua candidatura ou sua pré-candidatura tem de diferente em relação aos outros pré-candidatos.
Mas já que o senhor tocou na questão da criação do Missão é um partido novo. A gente, inevitavelmente, no país tem muita crítica à quantidade de partidos que a gente tem, muitas vezes sem ideologia nenhuma. Uma hora estão de um lado, outra hora estão com a esquerda, outra hora estão com a direita, outra hora estão no centro. Via de regra estão no centro, inclusive. O que o Missão tem de diferente dos demais partidos que a gente já tem? Ele tem o fato dele ser um partido. O que é um partido? O partido representa uma parcela de uma determinada população e ele tem uma visão de mundo muito clara e ele ganha e perde pela visão de mundo. Ora, a definição de um não partido, como você estava descrevendo, é ele ganhar sempre, não importa a visão de mundo. Então, se o Lula está no poder, se o Bolsonaro está no poder, ou se eu estiver no poder, os partidos do centrão vão querer estar no poder. Ora, você não consegue participar de um governo Lula e de um governo Renan Santos ao mesmo tempo. Simplesmente não é possível isso. Mas um cara como o Kassab, por exemplo, para dar um exemplo, do PSD, ele está no governo Lula e ele também está no governo do Tarcísio em São Paulo. Inclusive tem um candidato à presidência da República, que é o Caiado. Isso é esquizofrênico. Como uma pessoa consegue fazer isso? Ele não é um partido. Então, nós temos pouquíssimos partidos no Brasil. O PT é um partido político, o PSOL é um partido político. Eu não vou colocar as legendas minúsculas de esquerda porque elas são irrelevantes. E a Missão, que é o meu partido, é um partido político. Os demais eu vejo como legendas. Talvez o Partido Novo venha a ser um partido político, talvez. Mas partido tem muito pouco. A gente está conversando com o Renan Santos, pré-candidato do Missão à presidência da República, que está nos visitando na manhã de hoje. Uma curiosidade só, confesso que me bateu aqui durante a entrevista. O Missão é um partido novo, evidentemente. Vocês vão participar ativamente, por exemplo, dos debates, ou vocês podem ser excluídos por aquela... Tem uma cláusula, enfim, né, representatividade, mas vocês são um partido novo ao mesmo tempo. Vão participar, a gente vai ver a Missão, a gente vai lhe ver, por exemplo, nos grandes debates nacionais que vem por aí na eleição. A regra é clara, eu não tenho uma questão impositiva, ou seja, eu não posso me colocar de maneira obrigatória no debate porque eu não tenho a representação parlamentar. Mas as redes de televisão, elas têm a opção de me colocar. E elas vão me colocar. Eu já tive nas reuniões sobre os debates, sobre os regramentos. Então, foi um convidado para todos, por hora, e espero participar. E eu acho que irei participar, sim. Eu posso cravar para quem está nos ouvindo que eu estarei nos debates da televisão, sim. Eu já estou em terceiro nas pesquisas e subindo. Pois é, eu ia tocar nesse assunto também. Porque ontem ainda saiu a pesquisa do BTG e... Obviamente a gente vê mais do que nunca em todas as pesquisas uma polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. E aí candidatos tentando aparecer com uma espécie de terceira via. E o senhor, em alguns recortes da pesquisa, dependendo do tipo de público, enfim, o senhor aparece bem posicionado. Isso de alguma maneira lhe surpreendeu? Não. Veja, a montagem do partido político nossa foi uma demonstração de força colossal. Mostra organização, mostra mobilização. Também outra coisa que fica claro pra gente é que a gente já era uma força importante no debate público antes de ser um partido. Ou seja, a divisão em três do debate público no Brasil já existia antes de eu ser candidato a presidente. Nós criamos o discurso nem Lula nem Bolsonaro, que a gente fez aqui papo de terceira via, aquela coisa anêmica, estilo Simone Tebet, que aquilo não é nada. Aquilo é basicamente falar, eu não sou nenhum nem outro, então eu não sou nada. Eu sou muita coisa, eu tenho muita proposta, eu tenho 10 mil vezes mais proposta do que o Lula e o Flávio somados. Então, quando você é algo, você tem peso gravitacional. E quando você tem peso gravitacional, as coisas circulam ao teu redor. Então muitas coisas circulam ao nosso redor porque nós temos muito peso gravitacional. E a nossa massa, né, tô falando agora de física, ela só aumenta porque nós crescemos como grupo. E aí os outros começam a circundar a gente. E a gente não circunda ninguém. Então, nesse sentido, nada me surpreende. Nós estamos em primeiro, de acordo com a pesquisa Atlas, entre os mais jovens, de 16 a 24 anos. Nós estamos praticamente empatados em segundo, do 25 a 35, e nós temos que subir a escala etária. Se eu subir a escala etária, eu vou para o segundo turno. Esse é o lance. Estes jovens adultos, convencerem seus irmãos mais velhos, seus tios e seus pais da necessidade de ter um novo país, e de que eles não podem ficar presos nessa dicotomia estúpida entre um centro-esquerda burro, que é o petismo, e um centro-esquerda burro, que é o bolsonarismo, centro-direita burro. Porque eles não são extremos. O grande erro dessa história de polarização é falar que eles são extremistas. O Lula não é um extremista. O Lula faz um governo de centrão com um temperinho de esquerda. E o Bolsonaro fez um governo de centrão com um temperinho de direita. Esteticamente, eles têm uma embalagem ideológica. Mas o governo deles é um governo vazio. Qual foi a agenda do governo Lula? Qual foi a pauta? Taxar? Aumento de taxação e dar botijão de gás agora no ano da eleição? Qual foi a pauta estruturante dele sobre o Brasil? Ele botou aquele
songamonga lá do Geraldo Alckmin para falar que ia reindustrializar o Brasil. Mentira! A agenda agora de reindustrialização do Brasil morreu nessa história de fim da escala 6x1. Em vez de vir com um novo regime trabalhista para tornar o Brasil competitivo, eles dificultaram ainda mais a contratação e a federação das federações das indústrias em todo o Brasil falaram isso aqui vai ser um desastre. Então não teve projeto estruturante de nada, infraestrutura não andou nada. E o Bolsonaro, mesma coisa. Qual foi o projeto do governo Bolsonaro? Qual foi o projeto de Brasil que o Bolsonaro andou? O que o Bolsonaro, que falava tanto em segurança, fez em segurança? Fizeram nada. São 2 zeros à esquerda. E eu sou muita coisa. Eu tenho muito projeto. Você pode perguntar para mim, no período que a gente estiver aqui, tudo que você quiser perguntar, tudo haverá uma proposta do meu partido. Eu tenho 6 livros publicados com o meu partido político, chama Livro Amarelo, com propostas para todas as áreas e todas as regiões do Brasil. E é isso que você precisa fazer se você ama o Brasil. Se você ama algo, você se dedica àquilo. E essas pessoas não se dedicam ao Brasil, essas pessoas não se dedicam a ter um projeto Brasil. Elas contratam para fazer o projeto de governo delas um marqueteiro. É real. Eles não contratam intelectuais, eles não chamam a base do seu partido para construir nada. Eles chamam um marqueteiro para falar qual é a proposta. Pro inferno essa gente maldita. É por isso que está todo mundo quebrado em todos os lugares. Todo mundo que só quer fazer marketing. Aí todo mundo abraça uma bandeira do Brasil, mas ninguém ama de fato o Brasil. Se o Flávio amasse de fato o Brasil, ele falaria o que o Brasil precisava fazer. Se o Lula amasse de fato o Brasil, ele não ia ludibriar as pessoas dando migalha para elas, sabendo que as contas públicas estão estourando. É isso que eu não consigo aceitar e é isso que está me fazendo crescer. Porque eu tô falando verdades que às vezes doem. Eu vou falar verdades pros moradores, pros eleitores aqui do Rio Grande do Sul, que vão irritar eles. Vou falar pro agricultor daqui que tá reclamando de um monte de coisa. Eu peguei um monte de reclamação do agricultor. Mas fica votando nos Bolsonaro. Fica fazendo campanha, botando bandeirinha dos Bolsonaro no trator. Acha que vai acontecer o quê? O Bolsonaro usou vocês. Usou. Vocês foram usados e descartados. E assim como o Lula usou a classe média por vezes, usa os mais pobres. Tem que falar a verdade, as pessoas têm que despertar. Não sei se eu tô aqui me excedendo, falando muito nessa resposta, mas um exemplo que eu dou é o seguinte. Estavam me falando ontem, Renan, poxa, muito agricultor está quebrado. Tem algum regime de recuperação? Ou vai ter algum tipo de versão especial do Plano Safra? Inclusive hoje a região aqui está na capa da Gazeta do Sul, está mobilizada em Brasília, que eles são de ontem, mas está mobilizada em Brasília em função do pedido de securitização da dívida, que está afetando muitos produtores. Exato. Agora, como você vai poder fazer isso em escala se as contas públicas estão quebradas e se o político que o agricultor defende, vou dar um exemplo, Flávio Bolsonaro em grande medida, ele falou que não vai fazer as reformas que vão resolver a questão fiscal do Brasil. Ele avisou, eu não vou fazer uma nova reforma da Previdência, eu não vou fazer as desindexações na parte da aposentadoria nem do BPC, eu não vou fazer desvinculações. Entendi, você não vai fazer nada. Então não vai ter dinheiro para ajudar o agricultor. Porque as contas públicas estão estouradas, o agricultor precisa entender isso. Se a pessoa não está disposta a fazer um sacrifício para resolver as coisas, não vai ter sacrifício para resolver a questão dos agricultores. Só que as pessoas querem ouvir, tem uma música do Cazuza que ele canta assim, mentiras sinceras me interessam. Então parece que às vezes as pessoas querem mentiras sinceras, que deixem eles confortáveis ouvindo a mentira e se iludem para a próxima estação, para o próximo ano. Eu não acredito nisso, estou avisando, olha, eu vou fazer essas reformas e aí eu consigo ajudar o setor, porque eu sou favorável ao setor, muito favorável ao setor. E mais, eu quero saber, já que esse agricultor gosta tanto do Bolsonaro, por que no governo do Bolsonaro ele não habilitou a exploração tanto de potássio quanto dos fosfatos para a gente fazer os nossos fertilizantes aqui no Brasil, e não depender da Rússia e do Irã como a gente defende, com o preço que está subindo? Por que ele não arrumou de verdade a briga com essas ONGs, com FUNAI, com ICMBio, que impede a instalação de infraestrutura logística que façam com que o agro consiga exportar, ou mesmo enviar, circular suas mercadorias para lá e para cá? Por que ele, nem o governo do porcaria do Lula, fizeram os estoques regulatórios de petróleo para o diesel quando subir a gente conseguir segurar o preço e isso não incidir sobre os custos? Por quê? Por que não fez nada disso? Por que não mudou marcos regulatórios na área de segurança pública no governo dele? Nada passou no governo dele em matéria de segurança pública. Absolutamente nada. E aí você não tem segurança jurídica para trabalhar no campo. Por quê? Por quê? Por que fica sempre apaixonado por esses caras? Vamos fazer o que é certo. Vamos parar com essa paixão por homem. Existe no Brasil uma questão assim, homem, quando fica apaixonado por um político homem, parece princesinha no cinema, que você fica, apaixonei por um príncipe. Não, pô. Sabe, vamos fazer as coisas sérias. O agro é um setor muito sério que precisa ser levado muito a sério. Então, assim, eu prefiro falar o que eu tô falando aqui, que é amargo para as pessoas, e não iludir, não ludibriar elas, do que ficar contando mentiras sinceras. A gente está conversando aqui, encaminhando para o encerramento, com o candidato do Partido Missão à presidência da República, pré-candidato, Renan Santos. Candidato, o senhor também não vai ter espaço de propaganda em rádio e TV, que a gente sabe que acaba sendo bastante importante também. E, ao mesmo tempo, o senhor mesmo relatou esse crescimento seu nas pesquisas nesses segmentos em especial. Como é que vocês pretendem ampliar, qual a aposta de vocês? É no corpo a corpo, é nas entrevistas, é nas redes sociais? Fazendo o que eu estou fazendo exatamente. Conteúdo em redes sociais e rodar o Brasil. Não há mais nada que possa fazer. Eu não tenho dinheiro para sair colocando mulheres com bandeiras na rua escrito Renan, Viva Renan. Eu não tenho
dinheiro para comprar prefeitos, comprar pastores evangélicos, que é isso que os grandes partidos fazem. Eles compram apoio. A ideia de máquina, estrutura, palanque é uma ideia muito custosa em que você compra apoio. O termo palanque, olha, eu tenho um palanque aqui em Santa Cruz. O que seria isso? Seria eu encontrar o prefeito aqui da cidade e oferecer uma grana para ele botar a rede de apoio dele a meu favor. Eu não vou fazer isso. Não só porque eu não tenho dinheiro, como eu também não acredito que se eu precisar fazer isso ou ganhar eleição, até porque dá para ganhar eleição sem fazer essas coisas. Então, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Eu vou gravar vídeos, vou falar dos temas regionais, dos temas nacionais o tempo todo, e vou rodar o Brasil, vou dar entrevistas como eu estou dando para você, sendo sincero sobre os problemas nacionais. É a única maneira honesta de fazer campanha. Até porque se houver outra maneira que não seja essa, é desonesta, eu não vou fazer. Então, eu preciso fazer dessa maneira. Se isso não me permitir vencer a eleição, paciência. Agora, não vou virar o que eu critico para ganhar.